O que é o nosso propósito? Por que é tão importante sabermos qual é o nosso propósito nessa nossa existência, na nossa vida? Né? Você já se perguntou qual é o seu propósito? O que você está fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? Ou você muitas vezes já disse a você mesmo: acho que propósito não é tão importante assim. Por que precisamos ter um propósito? E o propósito, ele nada mais é do que a nossa bússola, o nosso mapa de retorno para casa. É aquela direção que a gente toma para que a gente não saia do nosso caminho, para que a gente permaneça inteiros, alinhados com o nosso caminho, com a nossa vida, com a vida que nós escolhemos ter, para que a gente se mantenha alinhado com Deus, com o divino, com a fonte criadora de tudo que é. Meu nome é Thaisa Carolina Figueiredo, eu sou a idealizadora deste canal. E se você deseja saber mais sobre propósito, fique comigo aqui nesse vídeo até o final, que você vai ter muitas clarezas sobre o que é de fato o propósito, para que ele serve, por que é tão importante sabermos qual é o nosso propósito e também como descobrir qual é o seu propósito. Então, quando nós escolhermos viver essa experiência aqui na Terra, nós escolhemos um propósito, que é aquilo que vai nos manter alinhados, que é o que vai fazer a gente retornar para casa, né? Que vai fazer a gente sair desse jogo quando ele terminar. E ele só termina quando a gente cumpre o nosso propósito. Então a gente desce aqui na Terra, vai vivendo várias vidas para ir desbloqueando, né, a nossa essência, lembrando quem nós realmente somos, de onde nós viemos e principalmente o que viemos fazer aqui. E isso leva muitas vidas, às vezes milhares, centenas de vidas. Mas é exatamente isso que vai fazer a gente voltar para nossa origem. É realmente cumprir esse propósito. Porque quando nós não temos um propósito, nós vamos vivendo, 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 sempre em busca de alguma coisa, de construir algo, de comprar algo, de adquirir algo, de viver algo. Mas quando a gente vai vivendo, a maioria das coisas não vão nos trazer paz porque elas não estão alinhadas com o nosso propósito, com o que a gente veio realizar aqui. Sim, nós vamos ter diversos desafios, diversas experiências, porque de fato nós viemos aqui experienciar a vida na Terra, mas nós precisamos ter em mente qual é o nosso propósito, para que a gente siga sempre cumprindo o nosso propósito, que é cumprindo o nosso propósito que nós não nos percamos, né, para que a gente não nos perca nessa existência, para que a gente siga alinhado com Deus, com aquilo que a gente se propôs a realizar aqui. E esse propósito é exatamente o que vai fazer a gente voltar para casa. Então, ao longo da vida, a gente descobre quem nós somos, de onde viemos e o que a gente veio fazer aqui. E aí a gente começa a exercer de fato a nossa essência através do nosso propósito, servindo através do nosso propósito. E conforme a gente vai desenvolvendo esse nosso propósito, nós vamos desbloqueando níveis, né, de profundidade, novas camadas desse propósito. Mas o propósito, ele é único e específico. Então, a essência do propósito, ela vai ser vai ser sempre única, de cada um tem um único propósito em essência. Mas que ao longo da vida nós vamos desenvolvendo, evoluindo e abrindo novas camadas desse propósito. Que é o que vai fazer exatamente a gente evoluir, entre aspas, né? Vai fazer com que cada vez mais a gente lembre quem nós somos, de onde viemos e o que estamos fazendo aqui. Vai aumentando níveis, que não necessariamente é elevar, mas é realmente um desbloqueio de novas camadas, novos entendimentos, novas consciências. E é exatamente a gente exercer o nosso propósito aqui que vai fazer com que a gente se alinhe com as experiências que nós precisamos viver aqui na Terra. Porque muitas vezes a gente vai vivendo experiências, vai rodando em círculos, vai vivendo, vai rodando em círculos e vai perdendo a paz. E muitas vezes a gente se perde no meio do caminho. Então o propósito, ele nada mais é do que existe para fazer com que a gente não se perca no caminho. Para que a gente siga uma linha reta. E quando se perder, a gente volta para o meio, né, que é o caminho do nosso propósito. Que é o nosso propósito que vai fazer com que a gente siga completamente alinhados com a fonte criadora de tudo que é. Para que a gente não se perca no caminho. Eu peço que, se está fazendo sentido aqui para você, coloque aqui nos comentários se você já sabe qual é o seu propósito. Se quiser, coloque aqui qual é o seu propósito. Se você deseja saber qual é o seu propósito, escreva aqui para mim. Thaís, eu quero saber o meu propósito. Eu sinto que a vida está sem sentido, eu preciso de um propósito. Coloque aqui, deixa a gente saber qual é o seu momento. Se você já chegou nesse lugar de saber qual é o seu propósito. E um grande detalhe importante aqui é que o nosso propósito ele está diretamente relacionado a um desejo muito grande que a gente tem, a uma vontade, a um anseio, aquela chama que já nasceu com a gente, que está aqui dentro, está dentro do nosso peito.
E muitas vezes as pessoas trazem que o nosso propósito ele está relacionado diretamente a uma dor que a gente vê, uma ferida. E não, né? Os desafios, as problemáticas da vida, da Terra, né? Essas experiências que fazem a gente evoluir, elas estão aí especificamente para fazer com que a gente tenha ferramentas para cada vez mais a gente conseguir viver as experiências aqui na Terra sem sofrimento, né? Então tem muita gente que fala que a vida aqui na Terra é sofrimento, é pra gente passar dor, que a gente tá aqui para sofrer mesmo, e não, não é. Tudo que a gente vive e traz sofrimento é porque a gente ainda não tem as ferramentas necessárias para passar pelo aquele desafio. Quantos desafios você já passou e que hoje se você olhar para trás, você vai parar e vai falar assim: "Nossa, como que isso na época pareceu tão difícil, tão desafiador?" E na verdade é isso, né? Esses desafios eles são para fazer com que a gente adquira novas habilidades, né? Novas ferramentas, novos níveis de maturidade nas áreas que a gente vai vivenciando. E o nosso propósito é aquilo que nos dá êxtase, que nos dá entusiasmo, que nos traz completude, que faz com que a gente queira cada vez mais alcançar mais pessoas, servir mais pessoas, e não ligado a uma dor. Então a gente precisa, né, chegou o momento que a gente precisa separar isso, né? O propósito ele não está ligado a uma dor, ele está ligado a uma necessidade, mas não a uma dor, a um sofrimento, a uma ferida. É aquele sonho de criança, aquela vontade, aquela chama no peito. Isso é o propósito. Porque quando a gente relaciona o nosso propósito a uma ferida, a uma dor que a gente viveu, é como se toda vez que você atender ou servir alguém através desse propósito que você colocou a dor, você vai passar por essa dor novamente. Então é importante a gente olhar para isso de uma maneira diferente. Sim, você pode servir pessoas com as ferramentas que você utilizou para ultrapassar, para vencer esses desafios, mas não levar isso como um propósito. Porque se o seu propósito é a dor, você sempre vai precisar da dor, você sempre vai viver a dor. E quando o propósito ele é um entusiasmo, uma vontade, algo bom, algo genuíno, ele te leva a cada vez mais evolução, né? Que eu não gosto de trazer evolução, eu gosto de trazer, relembrar novas camadas, né? Destravar novas camadas da sua essência, do seu propósito, da vida como ela é, não necessariamente a vida na Terra, mas a vida, né? A essência vida, porque a vida não é isso aqui, né? A vida é muito mais. Então tá muito além disso aqui. Então é isso que o propósito ele faz. Então cada pessoa escolhe que maneira ela vai chegar em novos níveis. E isso é o propósito dela. Mas a gente chegou numa época que as pessoas não estão mais conseguindo chegar a seu propósito, porque a gente está muito focado em qual problema você pode resolver e não em qual consciência você pode trazer. Né? Em qual dor você pode auxiliar e não em qual nível de consciência você pode levar. Então é esse o lugar. Né? O propósito ele é esse lugarzinho. E é esse lugar que a gente precisa focar, porque é isso que vai fazer com que a gente, como um todo, saia desse movimento de muito sofrimento, de muita dor, porque tá todo mundo ali focado numa dor, no sofrimento, que é ajudar a solucionar uma dor, uma ferida. E aí isso vai criando movimentos e movimentos em prol de uma dor, de um sofrimento. Porque se o seu serviço ele é através de uma dor, você vai precisar que pessoas passem por aquela dor. Então é pensar como que eu posso trazer mais alegria, mais felicidade, mais entusiasmo, mais consciência, mas despertar para as pessoas. Como que eu posso trazer isso? E não agir em prol do sofrimento. Porque se você age em prol do sofrimento, você vai precisar do sofrimento, você vai criar sofrimento para você e para outras pessoas. Porque você vai começar a atrair, magnetizar, né, essas relações, essas pessoas que estão passando por esses sofrimentos. Quando, na verdade, isso só atrai cada vez mais sofrimento. Então, por que não a gente não mudar, né? Por que a gente não pode mudar essa forma de olhar para o propósito? Em que momento começamos a pensar que não, o que eu posso ajudar é através da dor que eu passei? Será? Será que é isso? Será que é isso que Deus quer para nós? Eu acho que não, né? Deus quer que a gente siga adquirindo novos níveis de consciência e experienciando a vida. Sim, vamos ter sempre desafios? Vamos, porque isso são os condicionamentos da vida aqui, que vão fazer com que a gente se desenvolva, que a gente amadureça, que a gente adquira novas ferramentas, mas que não faz com que a gente fique preso nesse lugar de sofrimento, de acreditar que a gente sempre vai estar sofrendo, quando na verdade a vida é muito mais do que isso. Faz sentido para você? Se tá fazendo sentido para você, eu peço que você aproveite e curta esse vídeo aqui.
né? E tá, Thaisa, como que eu faço para descobrir esse meu propósito? O nosso propósito, ele é descoberto de forma consciente quando a gente desperta. E para a gente despertar, nós precisamos saber quem nós somos em essência, muito além da matéria. Quem nós somos, de onde nós viemos. E aí, consequentemente, a gente descobre o nosso propósito. Tá, Thaisa, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu desperto? Como que eu encontro esse lugar? Então, eu vou dizer para vocês a minha experiência, né? Então, eu tive que passar por vários anos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, muitas consagrações de medicina da ayahuasca, para despertar. Mas, porém, entretanto, todavia, o meu propósito é trazer esse despertar para as pessoas. Então, consequentemente, eu recebi, né? Eu relembrei. Eu gosto de usar muito, a gente não descobre, a gente não aprende, a gente relembra, né? Então, eu relembrei uma ferramenta que é capaz, sim, de fazer com que você descubra quem você é na sua essência, de onde você veio, o que que você está fazendo aqui. E para os mais desenvolvidos, qual é a sua família estelar? Então, se você deseja, né, ter acesso a essa ferramenta, né, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu WhatsApp, das minhas redes sociais, para você agendar, né, uma conversa comigo para entender melhor como funciona, né? Essa ferramenta ela é através da apometria pleiadiana, que é onde eu faço a ativação dos seus códigos originais. Então eu retiro do seu campo, dos seus corpos, das suas memórias, do seu DNA, tudo aquilo que te impede de acessar quem você é na sua essência, de onde você veio e o que você está fazendo aqui, qual é o seu propósito. Né? Tudo isso em uma única sessão, com a apometria pleiadiana. Né? Mas é um trabalho específico para isso, onde a gente faz a ativação dos códigos originais no seu campo, em apenas uma sessão. E o que muda depois, se você descobre quem você é, de onde você veio, qual é o seu propósito? É muito mais leve viver a vida, porque você sabe exatamente o que você está fazendo aqui, o que você precisa fazer. Né? Os medos não são mais de que a minha vida não tem sentido, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Né? Os medos passam a ser em outras camadas. As crenças passam a ser em outras camadas. Mas muito mais direcionado. Porque quando você não tem um foco, um direcionamento, você não sabe qual o caminho que você deve seguir, fica muito complicado, né? Você saber se você está indo na direção certa ou não. Então, o propósito, ele é realmente para isso. Ele é um mapa, ele é uma bússola, ele te guia, ele te direciona. É esse o caminho que eu tenho que ir, é sobre isso que eu tenho que servir. E aí, quando vem a dúvida, será que é esse lugar, será que é esse caminho? Você lembra, esse é o meu propósito. Isso aqui me leva a direção do meu propósito, a mais próximo do meu propósito, ou está me desviando? Se estiver desviando, você já sabe que não é o lugar que você precisa estar atuando, né? E aí você realinha, né? Você recalcula a rota para seguir em direção aonde a sua bússola, que é a única sua, está apontando. Então, essa é a importância do propósito. Então, a vida sem um propósito, ela não vai ter sentido e ela não vai te trazer paz. Então, por isso, eu sempre digo, começou no autoconhecimento, né? Porque tem isso, né? Até a gente descobrir o que é o autoconhecimento, já começa quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, de onde eu vim. Porque a vida, ela só começa a partir disso. Enquanto você não chega nesse lugar, é muito provável que você vai estar rodando em círculos. Então, quando você se perguntar, eu preciso ir para Deus, eu preciso voltar para a origem, né? E o que vai fazer você voltar para a origem, voltar para Deus, é sim a atuação do seu propósito. É sim você seguir o seu propósito. Então, eu te digo, foque inicialmente em relembrar quem você é, relembrar de onde você veio e relembrar o que você está fazendo aqui, qual é o seu propósito em essência. Foque nisso, que a sua vida ela vai mudar completamente de sentido. Você não vai mais estar em dúvida súbita, porque você vai saber exatamente o caminho que você está seguindo e qual é o caminho que você precisa seguir, tá bem? Então, se você deseja saber mais, né, sobre se relembrar da nossa essência, relembrar de onde nós viemos, relembrar do que estamos fazendo aqui, eu te convido a se inscrever no meu canal, a me acompanharem nas minhas outras redes sociais, né? Se você deseja passar comigo nessa sessão de ativação dos códigos originais, me escreva, mande mensagem, né? Me contacte e vamos juntos fazer com que cada vez mais, né, tenhamos uma vida com um propósito alinhado com Deus e não mais ao sofrimento. Então é isso. Agradeço você que chegou até aqui e até o próximo vídeo.